Boa tarde. O trabalho a ser apresentado é intitulado Subordem Anoplura e será narrado por Rosana Lohane e Tainara Gonçalves. Anoplura refere-se a um inseto áptero, ou seja, sem asa. É pertencente ao filo Artrópoda, da classe Insecta e ordem Phyteroptera. A subordem Anoplura possui 15 famílias, mas 2 delas são ectoparasitas do homem, sendo elas Piticulidae e Phyteridae. Na subordem Anoplura, há 532 espécies de insetos conhecidos. Em destaque, 3 espécies infectam humanos, sendo elas Pendículos humanos, descrito por Linneu em 1758, Pendículos humanos captis, descrito por Digi em 1778, e Pithyrus pubis, também descrito por Linneu em 1758. Este piolho tem como característica geral aparelho bucal picador-sugador. É um hematófago obrigatório, ou seja, alimenta de sangue. A maioria das espécies são altamente específicas, pois parasitam áreas específicas do corpo do hospedeiro. A espécie Pendículos humanos é considerado o piolho do corpo, conhecido popularmente como moquirana. Já a espécie Pendículos humanos captis é considerado piolho de cabeça. Ambos pertencem à família Pediculidae. Existem controvérsias em torno do estado dos pendículos humanos e pendículos humanos captis. E segundo o especialista Vince Smith, em 2004, existem muitas evidências que eles não são geneticamente separáveis. Ele sugere que eles sejam tratados como uma única espécie e não como 2 espécies ou subespécies distintas. A espécie Pendículos pubis é conhecido como piolho dos pelos pubianos ou piolho caranguejo. É pertencente à família Pitheridae. As espécies Pendículos humanos, Pendículos humanos captis e Pithyrus pubis têm como hábitat o corpo humano. Vivem em um corpo vivo ou até pouco tempo após a morte. Não há restrição de gênero ou idade dos seres humanos. Seu criadouro são partes do corpo, como couro cabeludo, axila, genitárias, entre outros. A escolha varia entre as espécies. As 3 espécies de piolho vivem em lugares diferentes por causa das características das regiões do corpo, que podem ou não ser favoráveis à fixação de cada uma espécie. O Pendículos humanos captis, por exemplo, precisa de um território abrigado para viver e por isso não ataca pelos espalhados pelo corpo, que ficam mais expostos, enquanto Pendículos humanos não têm preferência. Em contrapartida, Pithyrus pubis gosta de lugares bem abafados, por isso prefere ficar sob as roupas íntimas. Na divisão do corpo dos piolhos, a cabeça é pequena e ovoide, apresenta um par de antenas do tipo filiforme, constituído por 5 segmentos, um par de olhos simples e laterais e aparelho bucal do tipo picador-sugador, sendo formado por uma probóscide curta, com dentículos internos, reversíveis e uma estrutura picadora formada por 3 estiletes. O tórax é constituído por 3 segmentos fundidos. Em cada segmento do tórax estão inseridos um par de pernas. As pernas são robustas, formadas por coxa, trôncade, fêmur, tíbia
e tarso bem desenvolvido. No tarso, evidencia-se uma garra, denominada garra tarsal, com a qual o inseto fica firmemente agarrado aos fios de cabelo. O abdômen possui segmentos como placas parartegais, que consiste no espessamento lateral da cutícula espiraculares. Os espiráculos são orifícios de respiração. Além disso, os dois primeiros segmentos do abdômen são fundidos e o último segmento apresenta a principal característica do dimorfismo sexual. As espécies pedículos humanos e pedículos humanos capites são morfologicamente semelhantes. O corpo é alongado e achatado dorsoventralmente quando adultos. Os piolhos medem, em média, 1 milímetro a 3 milímetros de comprimento. Possui coloração branco acinzentado antes da alimentação e castanho avermelhada após a alimentação. Possui um tegumento macio, mais resistente. Seus ovos contêm a mesma dimensão. A diferença está associada ao habitat. Apesar de ambos viverem no corpo humano, segundo Linard et al. 1998, o pedículos humanos está associado ao corpo com pouca higiene, ou seja, tem sido associado principalmente a mendigos. As espécies do gênero Pedículos possuem um abdômen alongado e dividido em 9 segmentos, enquanto a espécie Ptyrus pub possui um abdômen achatado e dividido em 5 segmentos. Os pedículos apresentam pinças tarsais de tamanho semelhante. Em contrapartida, o Ptyrus pub possui pinças maiores nos 2 pares de pernas posteriores, a qual utiliza estes para se fixarem nos fios de cabelo. Assim, o par de pernas anterior fixa a pele. Além disso, o Ptyrus pubis é menor em tamanho, consequentemente apresenta ovos menores em comparação ao pedículos. O dimorfismo sexual pode ser observado externamente, pois o último segmento abdominal dos machos é arredondado, enquanto que na fêmea é bifurcado. Em relação ao Ptyrus pubis, a fêmea é maior, medindo 1,5 milímetros, enquanto que o macho mede 1 milímetro. O dimorfismo sexual também ocorre internamente. A genitália externa apresenta-se bem desenvolvida em ambos os sexos, sendo que as fêmeas possuem 2 pares de gonópodos localizados no segmento 7 e 9. Contém uma placa genital característica no segmento 8, além de uma vulva que se abre ventralmente. Os machos apresentam um apódema basal, um par de parâmeros, o pseudopênis e um edéago localizado dorsalmente. Todos os órgãos são necessários para o sucesso do acasalamento. Todas as espécies e ambos os sexos se alimentam de sangue humano. No entanto, o local de alimentação no corpo e o modo de alimentar pode variar entre as espécies. A espécie Pedículos humanos realiza a hematofagia, presos às fibras das roupas, fios de cabelos ou pelos corporais, e a pele. Alimenta em qualquer parte do corpo. A espécie Pedículos captis também realiza a hematofagia, presos às fibras das roupas ou fios de cabelo. Contudo, a região-alvo é o couro cabeludo, e principalmente perto da nuca.
A espécie Pithyrus pubis realiza hematofagia presos aos pelos corporais e à pele. O local-alvo é a região pubiana e perineal, podendo ser encontrados também nas axilas, barbas e sobrancelha. A saliva de todos os piolhos possui propriedades anticoagulantes, vasodilatadoras e antiplaquetárias, que facilita o repasse sanguíneo. O ciclo de vida é hemimetábolo, ou seja, passam por 3 estágios de desenvolvimento, sendo elas ovo, ninfa e adulto. Não há fase larval. A fêmea do piolho coloca seus ovos envoltos numa espécie de cola, que os adere aos fios de cabelo. De 7 a 10 dias depois, estes ovos liberam as ninfas. De 9 a 12 dias depois, as ninfas chegam à fase adulta. Nesse estágio, os piolhos vivem cerca de 30 dias e vão se alimentar com sangue e acasalar, reiniciando o ciclo. A fêmea produz em média de 150 a 300 ovos ao longo da vida. A temperatura elevada é um fator importante para a proliferação dos piolhos. Quanto maior a temperatura, mais rápido é o desenvolvimento do piolho dentro do ovo. Por isso, a maior incidência do inseto no verão. Quanto à morfologia dos ovos dos piolhos, são chamados de lêndias. São ovoides e apresentam um opérculo em uma das extremidades. Possuem coloração branco-amarelada e medem aproximadamente entre 0,8 mm e 0,3 mm de comprimento. Os piolhos são antigos companheiros nossos, e as infestações vêm atingindo o homem há milhares de anos, em todas as partes do mundo. Segundo Linard et al. 1998, a prevalência de pedículos humanos é maior nos países de clima temperado e frio, devido ao uso de agasalhos, menor frequência de trocas de roupa e raridades de banhos. Apesar de ser um inseto, o piolho não tem a capacidade de voar, uma vez que não possui asas e nem de pular, pois não possui pernas adaptadas para o salto, como é o caso da pulga. A transmissão pode ocorrer de 2 maneiras: por meio do contato direto, por exemplo, encostando a cabeça para tirar uma fotografia, abraços e relações sexuais, ou pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal, como pentes e escovas, prendedores e lenços de cabelo, bonés, capacetes, travesseiros, roupas íntimas, entre outros. Quanto à patologia das espécies, o pedículos humanos promove lesões na parte superior do dorso, nos ombros, nas regiões axilares, cintura, regiões glúteas e coxas. Já pedículos humanos capites pode causar lesões no couro cabeludo, principalmente na região da nuca, e reações alérgicas. E o Pithyrus pubis causa coceiras, irritações da pele, alergia e lesões. O piolho pode transmitir algumas doenças, sendo elas tifo exantemático, transmitida através das fezes do piolho, febre das trincheiras, transmitida através da picada e do esmagamento do inseto, e, por fim, a febre recorrente, transmitida através do esmagamento do piolho em contato com a pele ou mucosa. Para o controle dos vetores, é necessário evitar o contato físico com indivíduos infectados, consequentemente, com suas roupas e objetos de uso pessoal. Pessoas infestadas com piolho podem fazer uso de piolicidas, como, por exemplo, medicamentos à base de benzoato de benzila e deltametrina, como o Scabin, lembrando que a dosagem varia de acordo com a idade do indivíduo. Deve-se realizar educação em saúde, promovida por acadêmicos e profissionais qualificados,
para a conscientização da população sobre a parasitose. Por fim, e não menos importante, deve-se manter a higiene pessoal sempre em dia, principalmente utilizando vestimenta diária limpa após o banho. Além disso, é importante manter a higiene do ambiente domiciliar, como troca de lençóis, cobertores e fronhas. O estudo de caso a ser apresentado é intitulado Investigação da intensidade de parasitismo, prevalência e ação educativa para o controle de pediculose, escrito por Rocha e colaboradores, publicado na revista Perspectiva Médica em 13 de setembro de 2012. Apesar de o artigo ser antigo, contém uma abordagem temática que se enquadra à atualidade. A pendiculose é uma afecção causada por uma ordem de inseto Anoplura, causada pelos pendículos humanos captis, conhecido popularmente como piolho. A transmissão se faz por utensílios de uso coletivo e principalmente através do contato direto, e acomete paciente em qualquer idade e gênero, sendo mais comum na infância. A pendiculose ainda é um problema de saúde pública, tendo influência no aprendizado da criança devido à hematofagia e à distração causada pela coceira na cabeça. No Brasil, um estudo mostrou que alunos de primeira a quarta série do ensino fundamental, o piolho é um problema de saúde. Outros estudos realizados no município de Botucatu, São Paulo, por meio de entrevista dos pais de 118 crianças, afirmaram que o sono de seus filhos foi afetado quando o piolho estava presente, e um número menor relatou causar irritações nas crianças. Os objetivos desse estudo foram realizar a busca ativa do parasito e, assim, traçando um perfil dos infectados, investigar o grau de infecção por pendículos humanos captis em crianças da faixa etária de 4 a 11 anos, determinar a intensidade e prevalência deste parasitismo. Foi realizada uma pesquisa com variáveis qualitativas, quantitativas e ordinal, através de uma amostra de conveniência composta por estudantes de 4 a 11 anos de uma escola municipal do ensino básico, do município de Jundiaí, no estado de São Paulo, Brasil. A amostra foi composta por 147 alunos em junho de 2009 e 122 alunos em abril de 2010, na faixa etária de 4 a 11 anos. Todos os procedimentos realizados estiveram em acordo com os padrões éticos do Comitê de Experimentação Humana e também com autorização da Secretaria de Educação de Jundiaí, bem como com o consentimento dos responsáveis legais de cada aluno. A investigação do couro cabeludo dessas crianças foi realizada utilizando a metodologia de Catalá et al. 2004, sendo predito examinar cada cabeça por 3 minutos, classificando as crianças segundo o grau de infestação. A classificação dos alunos por gênero e idade foi realizada pelos estudantes de medicina, antes do início da inspeção capilar, e posteriormente. Essas variáveis foram comparadas com o grau de infestação observado. Foram consideradas com baixa probabilidade de ter uma parasitose ativa aquelas crianças com até 10 lêndias perto do couro cabeludo, e elevada quando apresentaram mais de 10 lêndias próximo ao couro cabeludo. Infestação antiga foi considerada
quando lêndias estiveram a mais de 1 centímetro do couro cabeludo, e pendiculose ativa e confirmada foi representada pela quantidade de formas móveis, ninfas ou adultos, junto ao couro cabeludo, de acordo com a quantidade encontrada. De acordo com essa metodologia, foram estabelecidos os seguintes graus de infestação por 6 investigações da intensidade de parasitismo, prevalência e ação educativa para o controle da pendiculose. 0. Criança sem vestígio de pendiculose recente ou antiga. 0 mais. Criança com vestígio de infecção antiga, lêndias afastadas do couro cabeludo, sem formas móveis, nem lêndias próximas. 1. Criança com infestação recente e baixa probabilidade de parasitose ativa, apresentaram até 10 lêndias próximas ao couro cabeludo, e com ou sem lêndias afastadas do couro cabeludo. Não se observaram formas móveis. 2. Criança com infestação recente e alta probabilidade de parasitismo ativo, PAS, pendiculose ativa suspeita. Apresentaram mais de 10 lêndias perto do couro cabeludo e com ou sem lêndias afastadas e sem piolhos móveis. 3. Crianças com pendiculose ativa, PAC, pendiculose ativa confirmada, apresentaram piolhos móveis e lêndias perto do couro cabeludo, com ou sem lêndias afastadas do couro cabeludo. Na escola, durante o período letivo, os alunos foram avaliados por discentes do curso de Medicina e Enfermagem da FMJ, que preencheram uma ficha de anotação com os critérios citados acima. As investigações foram realizadas no período da manhã e da tarde. Cada examinador estava devidamente paramentado, com o uso de jaleco branco, luvas, crachá de identificação, e os cabelos longos foram presos. Entre as coletas de um aluno e outro, os examinadores faziam asepsia das mãos com álcool 70. O questionário enviado aos pais responsáveis foi composto de questões de múltipla escolha, abordando o grau de escolaridade dos pais e demais familiares, renda familiar, forma de contato de pessoa a pessoa, tipo de cabelo das crianças, métodos e medicamentos usados pelos familiares para combater o piolho. Em julho de 2009, o total de 177 alunos que frequentavam a escola e 147 foram examinados, sendo que 44,89% estavam com pendiculose ativa ou antiga. Em ordem decrescente de acometimento, foi de 5 anos, em torno de 63,6%, 10 anos, aproximadamente 53,3%, 9 e 11 anos, 50%, 8 anos, 46,4%, 4 anos, 36,8%, 6 anos, 35% e 7 anos, 26,3%. Em abril de 2010, do total de 172 crianças da escola, 122 foram examinadas e destes, 32,78% estavam com pendiculose ativa ou antiga. Em ordem decrescente de acometimento, houve 5 anos, 45%, 6 anos, 43,7%, 4 anos, 40,9%, 11 anos, 33,3%, 10 anos, 28,5%, 9 anos, 26,5%, 7 anos, 25% e 8 anos,
16,6%. Em relação a todas as faixas etárias das crianças acometidas, houve um número maior em crianças de 5 anos nos 2 anos de pesquisa, justificado pela observação de que essas crianças brincam muito próximas por longos períodos, facilitando o contato entre os cabelos de uma e outra. Na mesma faixa etária, houve uma diminuição do número de casos em 2010, provavelmente devido à intensificação dos cuidados por parte dos pais que foram comunicados em 2009 após os resultados da pesquisa. Quanto ao gênero, em 2009, 67,1% das meninas estava com pendiculose ativa antiga, contra 21% dos meninos. Em 2010, 51,7% das meninas e 16,6% dos meninos estavam com pendiculose ativa ou antiga. Mesmo após todas as atividades, as meninas mantiveram o maior índice de infestação em relação aos meninos, mostrando concordância com o trabalho de Catalá et al. 2004, a qual verificou a prevalência de 79% em meninas contra 44% em meninos. Dessa forma, a cultura do sexo feminino em priorizar os cabelos compridos, mesmo nos casos de infestação por pedículos humanos capites, favorece a prevalência da ocorrência do parasita. Aderiram ao trabalho em 2009 e 2010 73 alunos, e destes, 22 apresentaram melhora em abril de 2010 em relação a 2009, sendo que 16 obtiveram grau 0, sem vestígio de pendiculose recente ou antiga em 2010, e destes, 6 tinham infecção ativa em 2009, grau 3, pendiculose ativa confirmada. No entanto, 12 alunos tiveram a piora da intensidade do quadro. Os alunos que mantiveram o mesmo grau de parasitismo de um ano para o outro foram 39, sendo que encontraram 33 alunos no grau 0, ou seja, sem infestação. Em 2009, houve uma boa adesão à pesquisa. No entanto, em 2010, notou-se uma diminuição de participantes, o que pode ser atribuído à formatura de alguns alunos que faziam parte do grupo pesquisado ou devido os pais não quererem preencher o formulário. Apenas 18 questionários foram respondidos na segunda visita, 14,7%, pelos responsáveis por crianças que apresentaram infestação recente, graus 1, 2 e 3, que pode ser justificado devido os pais se sentirem apontados ou expostos a um julgamento quanto à ocorrência de parasitose. Os resultados obtidos nas variáveis investigadoras neste questionário indicam que a maioria desses pais tem escolaridade de ensino médio, faixa salarial até um salário mínimo e que levam as crianças até a escola de ônibus. Em relação às características do cabelo, a maioria das crianças tinham cabelo enrolado, 44%, castanho, 83%. Além disso, 66% já haviam tido piolho outras vezes. Importante ressaltar que os pais realizavam cuidados nos cabelos das crianças. 94,5% afirmaram passar pente fino nos filhos. 55,5% realizavam catação manual e 38,9% usavam medicamento piolicida. Avaliando a ação educativa, preventiva e curativa de 2009 para 2010, foi possível perceber que ocorreu uma diminuição dos graus de infestação e aqueles que estavam com graus elevados também tiveram diminuição das infestações. Desse modo, confirma o que as ações de educação têm relação direta com a diminuição do número de casos.
O ensino na escola é importante no combate à doença e foi verificado que onde os professores informavam sobre a prevenção e o controle desta, a prevalência foi menor em comparação com outras instituições, onde não foram fornecidas informações. Por outro lado, a intervenção em escola foi capaz de aumentar o conhecimento dos alunos, embora apenas a educação sem tratamento não tenha sido efetiva, mas tem importância na prevenção da pediculose. Como a doença não mostra preferência por raças e a infestação se encontra disseminada entre os escolares, a atuação através de tratamento se torna de grande importância. Indica-se para a erradicação e o controle dessa parasitose nessa escola propor anualmente um roteiro de orientação aos professores, aos pais, através de informes escolares didáticos e orientação por meio de palestras aos responsáveis cuidadores, esclarecendo quanto ao ciclo de vida do ectoparasita, meios de disseminação, formas de prevenção, tratamento e esclarecimento dos malefícios que este parasitismo traz às crianças quanto ao rendimento escolar e consequente propensão para infecções oportunistas. Essas foram as referências utilizadas. Assim, agradecemos toda a atenção de vocês. Obrigada. Espero que tenha compreendido o assunto. Estamos à disposição para responder qualquer pergunta.